Ele é o Faustão é sobrinho de um chefão, era o segundo na hierarquia, mas ele também liderava, ele também tinha liderança. Então eles atearam fogo em 35 ônibus e um trem na região. Agora o que diz aqui, ó, o governador do Rio de Janeiro, foi muito importante a declaração dele, ele diz que tem um plano de contingência em andamento e vai garantir que não ocorram mais ataques ao transporte público da cidade. Olha, eu digo para vocês o seguinte, ele não tem condições de garantir isso aí. Não tem condições. Ele está dizendo, tem que dizer. Ele é o chefe, ele é o governador do Rio de Janeiro, ele tem a Polícia Civil, ele tem os bombeiros e tem a PM na mão dele, tá? Foram confirmadas 12 prisões, tá? Agora o que eu gostei foi que ele disse, ó, esses criminosos estão presos por ações terroristas. E agora nós estamos começando, o Brasil está começando a ver aquele Brasil alienado, que não dá bola para muita coisa, a não ser para o seu clube de futebol, para a sua escola de samba. Mas ele está vendo de maneira forçada. E ele mesmo, eu espero, o brasileiro mais comum, mais simples, o cidadão mais simples, que acreditou que aquelas 1.200 pessoas, no dia 8 de janeiro, eram terroristas. Agora ele está vendo, opa, mas tá diferente, terrorismo não é isso que o pessoal fez lá. Que aquele pessoal fez lá no Rio, lá em Brasília, foi vandalismo, desordem, arruaça. Agora, terrorismo não desmoralizem. Estou ironizando aqui, por favor. Não desmoralizem a instituição do terrorismo. O terrorismo é uma coisa muito séria. Porque ele existe em zonas sombrias da mente humana, que é capaz de matar, de torturar, de sequestrar, de violentar mulheres, de degolar crianças, de assassinar pessoas a sangue frio. Isso é terror. E a base do terror, o projeto, digamos, do terror, o primeiro deles, a primeira etapa é o medo. E no momento em que ele implanta o medo, ele subjuga as pessoas nesta área que ele pretende implantar as suas ideias, o seu terror. E cada qual no seu quadrado. Então é importante que isso tenha acontecido. Infelizmente, o que aconteceu em Israel e o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro são dois atos de terror, explicitamente de terror, para que os brasileiros entendam o que aconteceu no dia 8 de janeiro. É aquilo que sempre se diz, né? A verdade demora um tempo, mas ela termina aparecendo. Porque a verdade, ela é, como dizia o Gandhi, vou citar o Gandhi, a verdade é dura como o diamante. Mas ela, por isso mesmo, é inquebrantável. E ela aparece. Às vezes demora. O nazismo levou 12 anos para ser derrotado, de 33 a 45. E era um projeto do Reich dos 1000 anos. Durou 12. Mas quem viveu aquele terror de 12 anos achava que aquilo nunca ia terminar. Tinha uma fé, acreditava em alguma coisa que ele não via. Por isso ele tinha fé. Ele tinha fé que aquilo podia terminar, mas ele não sabia como. E terminou. Sempre existe essa possibilidade da verdade, do bem, derrotar o mal. É para isso que nós vivemos, né? Nós vivemos para isso.
Então, eu volto ao assunto inicial. Esses dois eventos terríveis, trágicos, assustadores, como deve ser o terror, assustador, medo, pânico, pavor. É isso, esse é o objetivo. O terrorismo implantando isso, ele está realizando o seu projeto de submissão, de medo. Foi preciso que isso acontecesse para que 8 de janeiro, para que 8 de janeiro de 2023 fosse revisado. E ele está sendo revisado no seu conceito por aqueles que sempre disseram, os terroristas de Brasília. Virou piada, né? Os próprios as próprias pessoas que trataram de classificar imediatamente como terrorismo, o STF, mídia amiga, PT, oposição, eles estão com vergonha, eles já não falam mais em terrorismo agora. Eles já não falam mais em terrorismo, estão envergonhados. Porque aquele pessoal que invadiu o Palácio do Planalto, que invadiu o Congresso, aquele pessoal é tudo menos terrorista, é vândalo, é desordeiro, é arruaceiro. Terrorista é o que nós estamos vendo aí no Rio de Janeiro ontem e o que nós vimos aí em Israel. Isso é terrorismo. Eu falei na abertura do programa, não sei se os ouvintes assistiram aí, eu recebi um vídeo de 4 minutos que é de arrepiar. Cheguei a pensar até em botar aqui, mas não dá. Não dá. São assassinatos a sangue frio. É o Hamas filmando as suas execuções. Eles param o carro, então é um veículo, não sei que tipo de veículo é, não aparece, e aí desce um militante, tem uma pessoa caminhando na rua, ele encosta a pistola e dá um tiro na cabeça, depois dá mais um, até a pessoa cair. E eles vão matando as pessoas que estão na rua. Pegam as pessoas de surpresa, então, eles se aproximam, quando a pessoa olha, eles dão um tiro no rosto, sempre no rosto. Quando a pessoa está em pé, alguma coisa, eles atiram no corpo, ela cai, aí eles vão lá e dão um tiro na cabeça. Depois, em outras cenas, são 4 minutos. 4 minutos de cenas assustadores, cenas que apavoram, cenas que revelam o pior que um ser humano pode fazer. O que tem de mais repulsivo num ser humano. As imagens estão ali e eles estão se divertindo. Porque esse vídeo, ele foi pego por forças de defesa de Israel num militante morto, num terrorista morto. E eles fizeram questão de divulgar isso aí, numa entrevista coletiva. Passa uma van, ele simplesmente aciona o sistema automático de uma AK-47, eles metralham essa van, depois vão ali e atiram nas pessoas que estão dentro da van. Passa um automóvel também do outro lado, no lado esquerdo do carro, primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo. Eles metralham e vão lá, aí é um automóvel, tem 3 pessoas no carro. As 3 pessoas são executadas depois, estavam feridas pelos tiros, aí eles atiram a queima-roupa, matando as pessoas. Aí eles entram num mercado depois, seria uma feira livre quase, aquelas feiras muito típicas do Oriente, ali especialmente em Israel tem muito, toda aquela região ali, feiras com frutas. Tem um cidadão ali que está vendendo fruta, como é que é tem um banqueiro, não sei como é que se diz, o dono da banca ali, tá ali, não. Eles chegam ali e atiram nele como você atira numa lata de cerveja para fazer uma pontaria, uma coisa. Se tu cai, eles atiram na cabeça dele. Então, isso é terror. Isso foi o que eles conseguiram implantar nas pessoas, nos moradores, na população judia ali da faixa de Gaza.
as pessoas trancadas nas suas salas, nos seus quartos, nos seus bunkers, como eles chamam também, né? Isso é terror. Isso é terror. Isso é terrorismo, né? E o que nós vimos no Rio de Janeiro ontem, que eu defini, eu insisto, eles estavam dizendo: não se metam conosco. Vocês sabem com quem estão falando? Isso foi um recado também explícito dos terroristas do Rio de Janeiro. Aquilo é terrorismo. Aquilo é terrorismo. O governador do Rio, esses criminosos estão presos por ações terroristas. Por isso estão sendo encaminhados imediatamente para presídios federais. Porque são locais de terroristas. Nossas forças de segurança estão unidas e ativas. A população pode dar um voto de confiança, porque esta luta é para libertar a população das facções que tentam tomar o poder do Rio de Janeiro. Olha, eu admiro o esforço do governador do estado, Cláudio Castro, mas ele deveria saber, até porque é governador do Rio de Janeiro, que há muito tempo essas forças que ele cita aqui, essas facções, elas dominam os seus territórios há muito tempo. E agora mais do que nunca, porque a polícia sequer pode fazer ações preventivas por decisão do excelentíssimo ministro Edson Fachin. Eles fazem o que tem que fazer e se refugiam nas áreas onde a polícia não pode entrar. Não porque tenha medo, mas porque não pode, porque tem uma decisão do STF. Tá? Essa ação dos criminosos não teve nenhuma coordenação. E quando não há coordenação, não tem inteligência que consiga pegar. A partir do momento que nós soubemos, a polícia toda foi para a rua, tanto que fez as prisões. A inteligência vem trabalhando. Estamos agindo para prender o miliciano Zinho, líder da organização e irmão do Faustão, esse miliciano que morreu e que provocou toda a confusão. Esperamos conseguir sucesso nas próximas horas. Estamos todos de prontidão. E que a vida volte ao normal o mais rápido possível. Eu insisto, o governador parece uma pessoa de boa vontade, mas o normal no Rio de Janeiro é as milícias agirem impunemente, é o tráfico rolar normalmente. Eles também não querem incomodação. Dá para entender isso aí? Eles não querem incomodação. Eles querem fazer os seus negócios. Eles querem manter as suas atividades criminosas em dia. Não se metam conosco, que nós não vamos nos meter com vocês. Esse é o recado. A polícia prendeu o Faustão, e o Faustão morreu, não foi o suficiente. Pô, vocês não estão cumprindo aquele acordo de cavalheiros. É isso que está acontecendo. É duro dizer isso aí. Mas o Rio, há muito tempo, tem um Estado dentro do Estado, que é o Estado criminoso, organizado. Quantas vezes vocês já ouviram eu falar sobre isso aqui? Então, essa é a diferença. Mas, em ambos os casos, faixa de Gaza e Rio de Janeiro, terrorismos. Terrorismos em estágios diferentes. Mas com o propósito é o mesmo. Eles estão aqui, mas o propósito aqui, medo, terror. O medo submete as pessoas. Querem um exemplo? Agora não tem mais, graças a Deus, mas nos circos, antigamente, como é que você viu o domador? O domador fazer um leão de palhaço. Fazer um tigre de bengala de palhaços, animais ferozes. E foram dominados por um domador. Por quê? Porque o domador batia neles, dava de chicote. Esses animais eram cruelmente espancados para que pudessem obedecer. Os animais têm isso.
Os animais são ferozes, mas eles têm os seus horrores, os seus temores. Esses animais têm medo também. Eles fogem quando têm medo. Esses animais foram submetidos pela força, pela violência. E aí então você via um tigre em cima de um tamborete, né? O leão abrindo a boca, as coisas humilhando. Para mim, o circo com animais sempre foi a humilhação das coisas mais lindas que Deus botou no mundo, que são os animais. Eles foram humilhados pelo chicote do domador, tanto que o domador, aquela figura, como é que eu vou dizer, estereotipada do domador de botas, de uma roupa tipo safari com o chicote na mão, fazendo o chicote estalar. É assim que os terroristas implantam o medo. E veja bem, eu estou falando do terrorismo do Hamas, estou falando do terrorismo das milícias, e não falei no terrorismo de Estado, que é o pior deles. Porque é uma sombra, mas ele é onipotente. Ele ameaça tirar a liberdade das pessoas, dependendo do humor de quem estiver naquele momento. Bom, então, terrorismo é isso, é o que nós vimos ontem. Então, até para mudar de assunto, voltar a falar um pouquinho da Argentina aí. O Brasil viu, com 9 meses de atraso, o que é terrorismo. E aí ele mesmo, os brasileiros, que façam as suas conclusões, que tirem as suas conclusões. Aquelas velhinhas lá, aqueles idosos que estavam lá na frente do palácio, enrolados na bandeira do Brasil, e tinha até ficou muito marcada essa figura do vendedor de algodão doce, do pipoqueiro, daquele senhor que saiu para comprar uma sandália de dedo, uma sandália dessas aí, havaiana. Eram terroristas. Se você chama aquelas pessoas vândalos, desordeiros e até ingênuos que entraram no trio elétrico, só não vai quem já morreu, era o trio elétrico do dia 8 de janeiro. Aquelas pessoas são terroristas? Por favor, né? Menos, né? O que são, então, aqueles marginais ali que nós vimos correndo com garrafas de combustível na mão? Não dá para ver se era gasolina ou etanol, os dois são explosivos. Estavam ali correndo, perfeitamente identificáveis, né? Marginais. E aqueles lá do Hamas. Deu para fazer a diferença? Acho que deu, né? Acho que dá para fazer bem a diferença.